Bom, supondo que nós temos esta base de dados que vocês conseguem ver aqui em tela, essa é a mesma base de dados que vocês vão replicar o dashboard que nós vamos criar na área financeira. Então, se você reparar aqui, nós temos uma planilha normal, uma planilha que você pode alimentar manualmente, tá, no seu dia a dia, ou você pode ir trazendo os resultados relacionados a um software que você tem. Então, você pode gerar aí um arquivo TXT, CSV e ir complementando esses dados aqui. A forma que você vai coletar os seus dados, aí depende de vocês, depende de cada um. O que eu quero mostrar para vocês é que para a gente construir um dashboard dinâmico no Excel, nós vamos precisar de montar aqui pelo menos três abas. A primeira delas é essa base de dados, ok? Repare que nós temos as datas do que aconteceu. Aqui estamos falando de um financeiro, então as datas que foram acontecendo, os custos variáveis, custos fixos, os lucros que a gente teve. Então nós temos dados de 2021 até 2022. São 2 anos de dados que nós vamos tendo aí mensalmente. Então você tem a sua base de dados, normalmente não importa quais colunas você vai ter no seu dia a dia da empresa, o importante é que você tenha ela e que sempre você a alimente para que o nosso dashboard aconteça. E aí na sequência nós vamos criar uma segunda aba, que vai ser uma tabela dinâmica, depois uma terceira aba, que vai ser, enfim, o nosso dashboard. Então nós vamos precisar de pelo menos três abas, três planilhas, para que a gente possa trabalhar. Então vamos lá, são três passos básicos que a gente precisa fazer para construir um dashboard dinâmico no Excel. O primeiro deles é transformar esta minha planilha em uma tabela. Max, mas isso aqui já não é uma tabela? Sim, para o Excel ainda talvez não seja uma tabela, ela é apenas uma planilha normal. A gente tem que dar essa informação para o Excel dizendo que isso aqui é exatamente uma tabela, onde você vai ter aqui colunas fixas, onde você vai ter uma visão muito melhor, porque em cima da tabela que vai ser criada, nós vamos criar tabela dinâmica. Então, primeiro passo, criar uma tabela convencional, tabela comum dentro do Excel. E como eu posso estar fazendo isso? De duas formas. A primeira é vindo aqui no arquivo inserir tabela, você vem inserir e pede tabela, ou no seu teclado você pode pressionar Ctrl Alt T de tabela e automaticamente perceba que o Excel ele já fez a seleção. O que, que ele fez? Ele procurou todos os meus dados e disse: Max, já encontrei seus dados. Inclusive, estou vendo aqui que você tem um cabeçalho. Aí eu deixo marcado isso aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Gente, só isso, ok? Vou dar um ok e observe que agora o formato mudou e ele criou um novo menu aqui em cima, que é o design da minha tabela. Então, aquilo que era uma planilha simples, automaticamente agora virou uma tabela para o Excel. Veja que aqui os menus, ele já acrescentou os filtros, enfim, a gente já inclusive viu um pouquinho sobre tabelas convencionais em aulas anteriores. Pronto, Max, daqui eu já posso criar o meu dashboard? Ainda não, a gente ainda pode trabalhar melhor estes caras. Você pode fazer aqui uma mineração de dados, porque na próxima aula a gente vai converter esse cara em tabela dinâmica. O que é a mineração de dados? É aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, um custo variável de água e eu tenho um valor de 400. 400 o quê? 400 reais. Então a gente pode converter esses caras para moeda, por exemplo. Então a gente pode fazer isso para todos. Você pode selecionar a coluna, vem aqui, procura moeda, cliquei em moeda e ele já converteu todos para moeda. No caso, ele vai virar para a sua moeda local, ok? Aqui estou no Brasil, ele transformou para reais. Mesma coisa aqui, ó, valor do custo fixo. Eu já posso selecionar várias, né? Eu posso vir aqui, ó, preço unitário. Eu posso vir aqui no lucro, nas perdas, por exemplo. Inclusive também no faturamento, né? Venho aqui no faturamento e posso pedir todos como moeda. Então, ele já ficou aqui como moeda. Não que aqueles valores não fossem trazer o resultado, claro que vão. Só que aqui fica mais fácil de nós encontrarmos os nossos detalhes. E concluindo a mineração, você pode sair procurando se tem células vazias, se foi esquecido alguma coisa. Aqui eu já verifiquei a tabela anteriormente, então não tem. Mas para fazer uma mineração de dados, a gente inclusive já ensinou vocês anteriormente, só você vir em formatação condicional, procurar células vazias ou valores aí
que são totalmente anormais. Bom, gente, ó, então fizemos a primeira coisa, que é converter uma planilha normal em uma tabela. Feito isso, o segundo passo que a gente vai precisar fazer é converter esta tabela em uma tabela dinâmica. Vamos fazer isso na próxima aula.